Olá, pessoal. Bom, então aqui eu vou explicar para vocês o ciclo da malária. Eu fiz todo esse esquema, vou deixar postado essa foto, vou deixar postado alguns esquemas da internet e o objetivo de fazer tudo isso, assim como os demais, foi tentar simplificar um pouquinho o ciclo da malária, uma vez que nós temos vários estágios de evolução, cada um, o protozoário recebe um nome diferente. Então, é um ciclo que a gente tem muitos detalhes e o objetivo foi simplificar esse ciclo, tá bom? Bom, vamos lá então. A gente vai dar início no ciclo no humano. Então, nós temos aqui o mosquito Anopheles, ele vai fazer o repasto sanguíneo. Geralmente, quem faz esse repasto sanguíneo é a fêmea, né, do mosquito. E no momento do repasto sanguíneo, ela vai inocular na corrente sanguínea do humano, diretamente na corrente sanguínea, formas de protozoário na forma de esporozoito. O esporozoito é a forma infectante, tá? É a forma que o mosquito vai inocular no sangue do paciente. Esse esporozoito, geralmente são inoculados de 10, 50, 200 esporozoitos, geralmente não passam disso. Eles vão ficar aproximadamente 1 hora na circulação sanguínea e eles acabam atingindo o órgão que nós chamamos de fígado. No fígado, ele vai invadir o hepatócito. O hepatócito é a célula em que vai ocorrer a proliferação, a divisão assexuada, que nós já vamos falar. Alguns esporozoitos, eles entram no hepatócito e eles mudam a morfologia, eles ficam até mais arredondados, que eu fiz mais alongadinho, mas às vezes eles ficam mais arredondados, se transformando em trofozoito pré-eritrocitário. Dependendo da espécie, como o Plasmodium vivax e o ovale, alguns esporozoitos, eles acabam sendo transformados em hipnozoitos. O que é esse hipnozoito? O hipnozoito, ele é como se fosse uma forma latente. Então, ele fica dentro do hepatócito, só que ele fica numa forma de latência, no estágio de latência. E eles são os responsáveis pelas recidivas tardias que o paciente de Plasmodium vivax e Plasmodium ovale, muitas vezes, eles apresentam, né? Mas, enfim, o esporozoito atingiu o fígado, atingiu o hepatócito, se transformou em trofozoito pré-eritrocitário. Esse trofozoito pré-eritrocitário, ele vai fazer uma divisão assexuada. Ele vai fazer essa divisão do tipo esquizogonia, formando assim um esquizonte. Esquizonte, como a gente já conversou em outras parasitoses, é quando eu tenho várias formas parasitárias se multiplicando dentro dessa célula. Chega uma hora que essa célula não comporta mais e ela acaba se rompendo. E aí ela libera formas de merozoitos, tá? Merozoitos são essas estruturas aqui que vão ser liberadas do rompimento do hepatócito. Esses merozoitos, eles atingem a circulação sanguínea, o fígado é um órgão muito irrigado, eles atingem a circulação sanguínea, então a gente vai seguir agora aqui, ó, essa linha alaranjada. E agora nós temos o ciclo eritrocitário, importantíssimo, porque no momento do diagnóstico, geralmente são essas formas aqui que nós observamos na lâmina do paciente. Então, no ciclo eritrocitário, o merozoito, ele vai infectar a hemácia, então ele infecta a célula vermelha, e ele vai passar por alguns estágios de desenvolvimento, né? Então, aqui ele entrou na hemácia e ele se transforma em trofozoito jovem. Trofozoito jovem, ele parece um anelzinho. Esse trofozoito jovem, ele se transforma em trofozoito maduro. No trofozoito maduro, geralmente a gente vê o pigmento malárico, ou também chamado de hemozoína, que eu desenhei aqui sendo essa estruturinha aqui. A hemozoína ou pigmento malárico, ele vai possuir uma cor meio esverdeada, acastanhada, tá? E ele é resultado de ferro, resto de ferro. Porque dentro da hemácia a gente tem muitas moléculas de hemoglobina, e na molécula de hemoglobina nós temos o ferro. Só que o plasmódio, ele se alimenta dessa hemoglobina, ele usa a hemoglobina para se alimentar. Só que o ferro para o plasmódio é tóxico e o plasmódio acaba aprisionando o ferro em um vacúolo. Esse ferro aprisionado a gente chama de pigmento malárico ou hemozoína, ok? O trofozoito maduro, por sua vez, ele faz esquizogonia, né? Aqui nós temos uma célula que nós chamamos de esquizonte.
E dentro desse esquizonte eu tenho vários merozoítos, tá bom? Então, aqui eu tenho vários merozoítos. Depois de vários estágios, depois de várias multiplicações, esse esquizonte, ele acaba liberando, rompendo, né? E liberando os merozoítos. Esses merozoítos, alguns, eles retornam e infectam novas hemácias. E outros merozoítos, eles transformam em gametócitos. E aqui a gente tem gameta masculino e gameta feminino, tá bom? Os gametócitos, eles estão na circulação sanguínea, só que daí vem um outro mosquito anófeles e o mosquito vai fazer novamente um repasto sanguíneo. Suponhamos que esse mosquito não está infectado. E quando ele faz esse repasto sanguíneo, ele acaba aspirando formas de gametas do plasmódio. Então, agora ele acaba sendo um mosquito contaminado. Então, o que acaba acontecendo no mosquito? O mosquito, ele se infecta quando ele aspira formas de gameta feminino e masculino, tá? Durante o repasto sanguíneo. No tubo digestivo do mosquito ocorre gametogênese. Então, a gente tem a mudança morfológica e estrutural desses gametas. Forma, então, o macrogameta, que é o feminino, e o microgameta, que é o masculino. Microgameta com macrogameta, eles acabam fecundando, gerando ovo, ou também chamado de zigoto. O ovo ou zigoto, eles transformam em oocineto. O oocineto, ele vai para a parede intestinal do mosquito e acaba ficando nessa região. O oocineto dá origem ao oocisto. E o oocisto, ele sofre esporogonia e forma os esporozoítos. Então, o que a gente tem aqui? Esses esporozoítos, quando formados, eles acabam se disseminando pelo corpo do vetor e eles voltam para a região do aparelho bucal do mosquito. E eles ficam ali nas glândulas salivares aproximadamente. Então, como esses esporozoítos já estão na região do aparelho bucal do mosquito, o mosquito segue o caminho azul, tá? O mosquito, ele pica o indivíduo, inocula as formas de esporozoítos e o ciclo do plasmódio acaba dando continuidade, tá? Então, fiz todo esse desenho para vocês e destaquei aqui, ó, os que apresentam o asterisco são as formas intraeritrocitárias. Então, aqui a gente tem trofozoito jovem, trofozoito maduro, esquizonte e os gametas. Essas formas aqui nós conseguimos observar na prática clínica. Geralmente é o que a gente usa para fazer o diagnóstico, tá? Geralmente, não exclusivamente. E nós vamos discutir muito isso amanhã, na próxima aula. Por que na próxima aula? Porque nós temos 4 espécies de plasmódio. Cada espécie tem uma característica de trofozoito jovem, uma característica de trofozoito maduro, uma característica de esquizonte e uma característica de gameta, tá? E isso aqui a gente precisa identificar nos exames hematológicos.